Cumprimento a todos, amados irmãos em Cristo Jesus, amém? Eu queria chamar a atenção de todos que estiverem me ouvindo, amém? Eu queria despertar em você curiosidade para poder entender um pouco da palavra de Deus sobre o que está acontecendo dentro das igrejas nos dias de hoje. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre o que Jesus disse a respeito sobre Deus abreviar os tais tempos. Porque se ele não abreviasse os tais tempos, nem os escolhidos se salvaria. E nós vemos que parece que Jesus estava errado. Porque não é assim que está acontecendo. As igrejas estão crescendo a cada dia mais. A cada dia mais cresce o número de pessoas religiosas, de pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem servas do Deus vivo. Ou seja, será que realmente as igrejas estão crescendo? Será que realmente é o povo de Deus que está crescendo? Ou será que o povo está sendo enganado? Como todos eles tentaram nos avisar, como todos os profetas, como Jesus, como Paulo, como os apóstolos, todos os apóstolos, e nós não estamos prestando atenção. Eu queria chamar a tua atenção em alguns versículos da Bíblia. O primeiro deles, citado em Isaías, capítulo 30, verso 1, que diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma coberta, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Veja bem que desde o passado, Deus já tentava nos alertar a respeito de um povo rebelde, um povo que ia buscar a sabedoria no homem e não de Deus, não em Jesus, como Jesus disse: vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Mas o povo não quer ouvir Jesus. O povo não está preocupado com Jesus. O povo não está preocupado com salvação. O povo está preocupado com o dia de hoje. Se a minha vida material vai melhorar, se a minha vida conjugal vai ser resolvido os problemas, se eu vou ser salvo, se eu vou morrer amanhã. Não, ninguém está preocupado. Por isso que Jesus nos alertou dizendo: olha, como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque vocês estão desapercebidos. Vocês não estão prestando atenção. Ou seja, quando Jesus nos fala, em Mateus capítulo 7, verso 21 a seguir, conhecido de todos, Jesus diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E qual que é a vontade do Pai? Deus disse assim: olha, por acaso eu não pedi para vocês que vocês lutassem pelo direito dos órfãos, para que vocês ajudassem os necessitados? Mas as pessoas não estão preocupadas. Para que vocês buscassem entendimento de mim. Como Deus disse lá em Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque faltou entendimento. E parece que mais uma vez o povo de Deus vai ser destruído porque falta entendimento. Mas aqueles escolhidos, aqueles que eu quero que você preste atenção, se você se acha uma pessoa que Deus toca no seu coração, Deus te mostra as coisas na palavra para você buscar. Busca entendimento de Deus, não busca no homem. Veja bem, a palavra de Deus nos diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, Jesus citou aqui algumas qualidades de pessoas. Eles disseram: nós profetizamos, nós fizemos maravilhas, nós expulsamos demônios. Nós fizemos, Senhor, tudo em teu nome. E Jesus disse: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Agora eu quero te chamar a atenção por que Jesus não incluiu, junto com essas qualidades de pessoas, aqueles que anunciam a palavra de Deus. Como ele pediu: ide, anunciai as boas novas. Paulo diz em Romanos 10, conformosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Amém? Ou seja, por que Jesus não incluiu os que anunciam as boas novas? Mas as pessoas não estão preocupadas em anunciar as boas novas. É só maravilhas, milagres, que não são maravilhas e não são milagres. Pois a Bíblia, ela nos corrige. Se ela nos corrige, é para a gente ficar de olhos abertos, ficar atentos. Por isso que Jesus deixou aqui escrito: olha, muitos irão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e vocês acreditarão. E se possível, eles enganariam até os escolhidos de Deus. Veja bem, meus irmãos, no verso 24,
de Mateus 7, Jesus dá uma qualidade, ele dá um exemplo de qualidade de um homem que seria o homem da vontade de Deus. Ele fala assim: mas todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu o compará-lo-ei como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Qual rocha? Jesus Cristo. Ou seja, aquele que permanece na palavra, como Jesus disse lá em João capítulo 8, verso 31, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Ou seja, mas ninguém está preocupado com isso, em conhecer a verdade. Não, a verdade está na igreja. Não, meu irmão. A verdade está na palavra de Deus, na Bíblia que chegou até você. Se você chegar até o Senhor e falar: Senhor, eu busquei na tua palavra e eu pratiquei o que o Senhor disse na tua palavra, como a tua unção, que João diz que permanece em nós, como o Senhor também disse que no novo concerto haveria uma unção que nos ensinaria. O Senhor não vai te condenar. Agora, se você falar assim: eu aprendi do pastor fulano, eu aprendi do bispo fulano, do apóstolo fulano, o Senhor vai falar: não conheço nem ele nem você. Quem são essas pessoas? Quem são esses? Eu falei para você aprender de mim e não deles. Veja bem, Paulo nos corrige em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 ao 15, dizendo assim: porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos que transfiguram-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilhas, viu, meu irmão? Está escrito no verso 14, não é maravilhas. Paulo afirmando, não é maravilhas, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, é o próprio Satanás que faz com que você sente aquela sensação, aquela emoção, a qual não tem nada a ver com as coisas que permanecem. Paulo, quando está falando sobre dons, em 1 Coríntios capítulo 12, ele está falando nos últimos versículos, ele fala assim: olha, irmãos, permanecem, busquem esses dons. Só que eu vou mostrar para vocês, eu vou lhe mostrar para vocês um caminho muito mais excelente, muito melhor. Aí ele começa a falar no capítulo 13 sobre o amor. E quando passa do verso 7 ali a seguir, ele começa a falar: olha, se haver profecia aonde tem amor, elas serão aniquiladas. Se haver dom de língua, cessarão, desaparecerá. E no último versículo ele diz assim, último versículo do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: pois então permanecem três coisas, mas muitos não acreditam em Paulo, eles preferem acreditar no apóstolo tal, no apóstolo cicrano, no pastor fulano, mas eles não acreditam no que Paulo disse. Olha, permanece esperança, fé e amor, só permanece essas três coisas, e a maior delas é o amor. E Paulo diz lá em Gálatas 5, do verso 19 a seguir, dizendo a respeito de frutos da carne e frutos do Espírito, ele diz que o fruto do Espírito é amor, paz, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade, fé, domínio próprio. Essas pessoas que ficam caindo para as igrejas, tem domínio próprio uma pessoa dessa, um espírito que derruba, que nunca derrubou na Bíblia. Amém? Mas hoje derruba para trás, faz perder a consciência. Nunca ninguém caiu para trás na Bíblia e perdeu a consciência. Paulo caiu com o rosto prostrado no chão, adorando a Deus sem perder a consciência, falando com Jesus. Daniel também com o rosto prostrado no chão. Amém? Agora os de hoje não, cai para trás, perde a consciência, não sabe o que está fazendo, passa vergonha no meio do povo. Ou seja, será que é o mesmo Espírito? Esse Espírito que é amoroso, manso, nos dá domínio próprio, ele mesmo nos derruba, ele é um espírito de confusão. Parece que aquela palavra de Paulo em 1 Coríntios 14, que diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz nas igrejas dos santos, ou seja, na vida dos santos, porque a igreja é você. Parece que não é o mesmo espírito que habita nesses templos, fazendo as mesmas coisas que acontecem em centro espírita. Veja bem, meus irmãos, mais uma palavra de Paulo no livro de Colossenses, capítulo 2, que nos chama muita atenção, mas isso é para aqueles que querem aprender a palavra de Deus. Elas chamam a atenção, aqueles que não querem, não importa, eles não vão se importar. Eles vão ouvir, não vão dar crédito, não vão ler, não vão querer entender. Mas você que quer entender, você vai entender, porque a palavra diz claramente. Em Colossenses capítulo 2, verso 18, Paulo diz assim: que ninguém vos domine pelo seu bel prazer, ou seja, pelo seu próprio prazer, com pretextos de humildade,
e cultos de anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus, ou seja, vai crescendo em conhecimento de Deus. Temos que ter entendimento, porque esses cultos que se dizem cultos de anjos, onde as pessoas se manifestam, uns caem, outros pulam, outros saem rodopiando, isso aí não tem nada a ver com o espírito de mansidão que Paulo pregou. Ou seja, aquele espírito de paz, aquele espírito de amor, não é o mesmo espírito que fica caindo, rodopiando nas igrejas. Nós temos que abrir os nossos olhos, entender as escrituras e não ficar buscando nessas pessoas revelações, buscando no povo conhecimento, como nós lemos em Isaías capítulo 30. Ou seja, abre os seus olhos, abre o seu entendimento para a palavra de Deus e vê que Jesus nunca fez essas manifestações e ele pediu ser de meus imitadores. Ele saía pelas ruas, anunciando a palavra de Deus, e aqueles que queriam seguiam ele. Amém? Ele chamava os pecadores, os publicanos, as meretrizes, ou seja, todos eles, enquanto essas pessoas só se assentam ao lado deles, em cima do púlpito, aquelas pessoas separadas, aqueles que foi ungido por eles, e não pelo Senhor, mas por eles, aqueles que eles escolheram. Não foi Deus que escolheu, foi eles que escolheram. Aqueles que você dá o seu voto, aqueles que você dá o seu dízimo, para poder manter aquele templo, ou seja, aquele que você nega o Senhor dando dinheiro, levando mamon, levando coisas que não é agradável ao Senhor. Dinheiro nunca foi aceito no templo. Nós temos vídeo que fala sobre dízimo. Você tem que entender que Deus nunca pediu dinheiro e nunca aceitou que entrasse dinheiro no templo. Amém? Ou seja, Jesus, quando foi purificar o templo, aqueles cambistas, aquelas pessoas que estavam negociando no templo, ele não permitiu aquilo. Hoje, as pessoas levam diretamente o dinheiro. Não precisam nem comprar nada para que o dinheiro entra direto no templo e é colocado no altar. Altar de quem? De Deus? De maneira alguma. Veja bem, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, Paulo também nos cobra, nos adverte, dizendo a respeito do anticristo, e ele diz assim: e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Amém? Ou seja, você acha que Jesus estava errado, dizendo que no final dos tempos apareceria esses falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, e enganaria muitos e, se possível, os escolhidos? Paulo está dizendo as mesmas coisas. Por que Paulo não ensinou as igrejas a fazer esses rituais que é feito hoje? Esses tipo macumba encoberta, ou seja, leva um lencinho para sua casa, leva tal coisa, traz tal coisa para a gente ungir, faz tal coisa. Que isso, meu irmão? Aonde existiu isso na igreja de Jesus? Onde existiu isso na igreja de Paulo, que era aquelas pessoas que se reuniam? Não era templo, não, eram as pessoas, nas verdadeiras igrejas, aonde os apóstolos ensinaram isso. Quando que Paulo deu o seu lenço para alguém, as pessoas pegaram, ele não deu, amém? Ou seja, as pessoas têm que entender que tudo que é idolatria não é aceito por Deus. Você não pode ter um outro mediador entre você e Deus sem ser Jesus Cristo. Você não pode ter nada que leva você a ter fé naquilo. Você somente pode ter fé e se prostrar diante do Deus vivo e poderoso, daquele que pode e vai salvar a sua vida, se assim nele você crê. Amém? Ou seja, verso 10 de 2 Tessalonicenses capítulo 2: para que os que perecem, porque não receberão o amor de verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação de erro, para que eles creiam na mentira. Ou seja, você está vendo o erro. Você não vai ver se você não quiser. Amém? Abre os teus olhos, vai buscar nas escrituras. Vai ver que esse povo que estão blasfemando contra Deus, que estão criando deuses para eles, igual foi criado lá no Egito. Estão criando deuses hoje, deuses de ouro, Deus da prata, o Deus do ouro, o Deus que dá riquezas, o Deus que vai fazer sua vida prosperar, que vai trazer o seu amor de volta, que vai restaurar a sua vida conjugal. Ou seja, tudo que os espíritas ofereciam no passado, hoje é a igreja que oferece. Você não precisa mais ir atrás de simpatia, de macumba, porque a igreja oferece tudo isso. Você não precisa ir atrás de mais nada. A igreja está completa. Ela tem tudo para destruir a sua vida. Se você não tiver entendimento, você vai ser destruído. Porque a palavra de Deus disse que poucos seriam salvos nesses últimos dias. Isso porque Deus abreviou os tais tempos, senão nem esse se salvaria. Então veja que o poder de Satanás vai aumentar a cada dia. Como diz Apocalipse 13, verso 13 também, diz que os tais falsos apóstolos faziam
descer até fogo do céu à vista dos homens, para que eles creiam na mentira, para que eles crescem na mentira. E assim as pessoas estão crendo. Isso porque não foram feitos ainda tão grandes sinais como haverá de acontecer. Amém? Então que Deus abençoe a todos, abre os seus olhos, abre o seu entendimento, procura seguir o amor, a paz, a mansidão, a temperança, procura seguir a vida digna de um homem justo. Olha para o seu filho e veja como Deus nos ensina através da natureza. Veja o que você quer do seu filho e o que Deus quer de você. Será que você fica querendo 10% do dinheiro do seu filho? Se você fosse um pai rico, como nosso Deus é, que não precisa de nada, não é servido pelas nossas mãos, como Paulo diz em Atos 17, ele não aceita ser servido por coisas materiais das nossas mãos, mas sim espirituais, negando as nossas vontades para fazer de Deus, mas coisas materiais ele não aceita. E ele nem habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, será que esse Deus, ele quer que você fique apertado para poder dar um pouquinho de dinheiro para ele, que ele vai te dar mais? Ou seja, se ele vai te dar mais, por que você tem que dar para ele? É para mim mostrar que eu não tenho amor no dinheiro. Sai dessa, abre os teus olhos. O seu amor para com Deus é no coração. Deus conhece o seu interior. Não importa os seus atos, ele conhece. Ele resiste aos soberbos. Não importa você dar. Mas eu vou provar. Você não tem que provar. Deus conhece você. E ele sabe o que está no seu coração. E ele sabe todas as coisas. Para de levar heresias ao trono da igreja e não de Deus, porque não é de Deus. Para de levar mamon, que é dinheiro, que é um outro Deus, para ofertar para o seu Deus, porque o seu Deus não aceita outro Deus. Amém? Você não pode servir a dois senhores, a Deus e a mamon, que é riqueza. Ou seja, ou você serve a Deus ou a mamon. Amém? Então que assim você passe a abrir os seus olhos e passe a servir o Deus vivo, aquele que deu a vida por você, aquele que deu o seu unigênito, único filho, para que morresse por você, para que você tivesse a vida eterna. Amém? E não para que você tivesse riquezas nessa terra, mas para que você fixasse os olhos nas coisas que não se vê, porque as coisas que não se vê são eternas. Amém? Um dia tudo isso vai passar, e no último dia da sua vida você vai refletir e vai saber que nada disso valia a pena. Só uma coisa, como Jesus disse: Marta, você está muito ansiosa. Maria escolheu a melhor parte, porque só uma coisa é necessária, é aprender a palavra de Deus, aquilo que permanece. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.